Oi, tudo bem com você e com a sua família? Como que está a saúde? Trago para você um texto de autoria da cientista Lígia Moreiras, escritora do blog Cientista que Virou Mãe, que diz assim: a fase atual da quarentena, abrindo o 3º mês, é marcada por cansaço, desânimo intenso, necessidade absoluta de reformulação do trabalho, de coisas decididas, inclusive decididas no início da quarentena, de práticas, de rotina, inicialmente adotadas no isolamento, de tudo. O corpo com sinais de pouco uso, pouco alongamento, pouco movimento, mesmo que você esteja se movimentando porque a sua rotina foi alterada e o corpo está se adaptando ao novo. Pensamento negativista, descrédito generalizado em informações, nostalgia, pensamentos vagos, dificuldade de continuar tarefas por não ver sentido nelas. Confie, elas têm sentido sim, é só a sua percepção. Apetite alterado, déficit de atenção e de manutenção do foco, anedonia, que é a incapacidade de sentir prazer com coisas que antes nos eram prazerosas, entre outros. Isso não é fruto da minha observação, mas também dos estudos que já fiz e que continuo fazendo sobre efeitos do confinamento, do isolamento social, do estresse imprevisível. Quando não temos como prever os eventos estressantes e traumáticos, nos comportamos dessa maneira aí. Por que eu estou apontando isso? Para que todo mundo que está se sentindo assim saiba que muita gente está assim. Não é um problema seu, uma inabilidade sua, uma incapacidade. É assim mesmo que a gente se comporta. Então, minha gente querida, segura firme aí e não deixe a coisa degringolar. Lembrem-se sempre, nosso corpo e nossa mente reagem a despeito da forma como gostaríamos que reagissem. Tem muita gente em sofrimento sim. E isso não diz nada a respeito da sua incapacidade de enfrentamento. Não diz que você é fraco ou desorganizado ou nada disso. Diz apenas que você é um ser humano passando pela situação mais adversa dos tempos atuais. Respira. O vírus nos lembra disso todos os dias. Respira fundo. Não vamos nos comportar dessa maneira até o fim. O comportamento muda. Nossa resposta é adaptativa. Significa que ela vai se adaptando. Não tem nada de doente, ou incapaz, ou fraco, ou despreparado em quem não está se sentindo bem neste momento. É normal. É esperado. Logo mais, vamos reagir de outra maneira. Tá tudo bem não estar bem agora. Tá tudo bem em se sentir bem em um dia e péssimo no outro. Tá tudo bem sentir medo. Tá tudo bem sentir felicidade com pequenas coisas. Tá tudo bem ter crise emocional. Tá tudo bem ter oscilação de humor. Só não tá tudo bem descontar tudo isso nos outros. Aí não tá tudo bem não, porque o outro também tá sofrendo. O isolamento social também tem fases. Essa é bastante densa. Segurem-se no que vocês têm de mais valioso em suas vidas e espero que nutram valores gentis e amorosos. Isso vai fazer muita diferença agora. Força, gente! Este foi o texto da doutora Lígia, que nos dá força, nos motiva a continuar. E o que o Senhor nos diz em sua palavra? O Salmo 3, verso 5, declara assim:
Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que sustém. Em Romanos capítulo 8, dos versos 37 ao 39, o apóstolo Paulo nos motiva com palavras tremendas. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos e nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele nos sustenta nesse momento e está tudo bem sermos sustentados pelo Senhor. Glória a Deus. Circuito 4x4, leitura bíblica no ano de 2020. É um desafio para a Igreja Batista em Itaquari. Oséias 6,3 nos diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, não desanime. Eu sei que muitas vezes a gente tem dificuldades por falta de tempo para podermos ler a palavra de Deus, para podermos entrar na presença do Senhor. Mas agora, quando estamos nesse tempo de isolamento social, percebemos que temos uma oportunidade de podermos nos aproximar mais do Senhor e principalmente da leitura da sua palavra. O circuito 4x4 é uma maneira de nós podermos nos aproximar da Bíblia, de nos aproximarmos da palavra do Senhor. Então, Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o
diga. Eterna é a sua misericórdia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. Não morrerei, mas ao contrário viverei para cantar as grandes obras do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Olá, muito bom dia! Tudo bem? Um bom domingo! Chegamos na nossa escola bíblica e para mim vai ser uma grande oportunidade poder falar de um assunto que é muito importante para nossas vidas, falando sobre paciência, praticando a paciência como Jesus. Irmãos, esse assunto é muito delicado, porque se no decorrer dessa gravação eu perder um pouquinho a paciência, vocês já vão me perdoando. Eu ainda estou aprendendo a praticar a paciência como Jesus. Eu fico imaginando em alguma situação em que a gente perde a paciência no dia a dia, né? E aí se eu encontro o irmão na rua, o irmão vira para mim e diz assim: irmão, mas você falou sobre a paciência e agora está um pouco impaciente. Então, a gente vai encontrar essas situações, mas o Espírito Santo de Deus é quem vai justamente nos capacitar para que a gente possa aprender junto a praticar a paciência como Jesus. Vamos lá. Vamos entender aí um pouco os personagens que o autor nos traz para que a gente possa compreender o que é a paciência. Antes um pouco, eu vou voltar num general muito conhecido de todos nós que tinha uma lepra, o nome dele era Naamã. Então ele era uma pessoa muito importante e era acostumado, né, a dar ordens e ver as suas ordens serem cumpridas. Era aquele exercício assim, tarefa dada, tarefa cumprida. Então, rapidamente, quando ele demandava uma determinada situação, ele era atendido rapidamente. Só que as coisas tomaram um campo pessoal. Ele teve que enfrentar uma doença e aí ele ficou sabendo que havia um profeta numa terra distante. Ele nem foi recebido pelo profeta. Saiu lá da sua terra todo importante, com toda a sua pompa, com as pessoas da sua comitiva. Quando chegou lá, ele não foi recebido. Para surpresa, ele ainda foi orientado a mergulhar em um rio sujo, que ele não tinha
muito hábito, porque nas terras deles a água era bem melhor. Mas ele recebeu a orientação de dar 7 mergulhos em águas mais ou menos conturbadas, muito complicado. Então ele pensou em desistir. Mas aí tem sempre alguém por perto, que no momento que a gente perde a paciência, Deus providencia alguém para dizer, olha, não é tão difícil de ser feito. Então vamos lá, com paciência, já viemos até aqui, não vamos perder viagem. E o que aconteceu? Todos conhecem essa história. Eu fico imaginando aquele momento da tomada de decisão de Naamã, com todo aquele poderio, com tudo que ele tinha à sua disposição para fazer, mas aí ele teve que começar a praticar a paciência para poder conseguir atingir o seu resultado. Aí mergulhou a primeira vez, olhou, mergulhou a segunda, olhou, mergulhou a terceira, e eu fico imaginando quantas vezes a gente olha para uma mesma situação e não vê resultado nenhum. Olhou a quarta, foi lá, mergulhou, olhou a quarta vez, a quinta, sexta, sétima, e na sétima vez a gente já sabe tudo o que aconteceu. Paralelo a Naamã, a gente tem uma pessoa, que é justamente o personagem que nós iremos entrar agora, que é Saulo. Saulo era uma pessoa que tinha uma autoridade incrível, e a principal missão de Saulo era justamente perseguir a mim e a você. Imagine que nós fôssemos viver no mesmo tempo de Saulo e a gente encontrasse uma pessoa nos dias de hoje que a principal missão dela seria fechar a igreja, perseguir cristãos. E teve um detalhe. A lição de hoje nos traz um momento em que todos nós conhecemos a Saulo. Foi um momento em que uma pessoa cheia do Espírito Santo, Estevão, pregava de uma forma tão intensa, pregava de uma forma em que eu vi o texto em Atos, que ele prega, e ele fala de tanta coisa, com tanta propriedade. E naquele exato momento, a gente vê que por falar a verdade, por falar do amor de Deus, ele alcança a misericórdia do Senhor, mostrando a todos nós que somos seguidores de Jesus o que é dar a vida por Jesus. Mas nesse exato momento tinha Saulo acompanhando tudo o que estava acontecendo de perto. Atos 8 e versículo 1 mostra justamente esse momento em que Saulo, ele, limitado pela sua referência de visão, de poder, de compreensão das coisas, porque era uma pessoa culta, ele consentiu na morte de Estevão. Então, olha o que acontece. Ele era um jovem conhecido, né? Era um rabino, era uma pessoa com muita capacidade de interpretação de tudo o que estava acontecendo. E por isso ele não abria mão de seus posicionamentos. E, de certa forma, também, a sua missão era mais importante do que tudo, que era justamente perseguir os cristãos. Olhe bem, quando ele faz isso, ele começa a mostrar na palavra do Senhor que o tempo dele e a missão principal da sua vida era ser inimigo do Senhor Jesus e de todo o seu povo. E olha o que acontece. Essas pessoas que se posicionam assim, quando a gente começa a ver a operação do Espírito Santo de Deus, começa a ver a ação de como Deus age nas nossas vidas, muitas pessoas e muitas pessoas próximas justamente agem de uma forma para inibir essa manifestação da alegria de Deus na nossa vida. E Saulo era uma dessas pessoas, mas ele tinha o poder, ele tinha a capacidade de decidir, e em cima disso, muitas vezes, né, ele castigava os cristãos. Já imaginou a seguinte situação? Eu estou num culto, de repente eu encontro com Saulo no culto, e aí eu descubro que eu não vou chegar até o final do culto porque Saulo está ali presente. E aí, todos nós conhecemos que o Senhor Jesus, ele age de forma muito especial na vida de cada um de nós. E olha só, ser perseguidor
parecia ser, naquele momento, a referência maior do anticristianismo. Quero dizer o seguinte: perseguir era tudo aquilo que a gente não via pela referência da igreja primitiva. A igreja primitiva, a gente sempre lembra que repartia o pão, que todos viviam em comunhão, todo mundo vendia as coisas, né? E dividia entre si. Mas aí, do nada, a gente teve que lidar com um perseguidor. E aí, nesses momentos que a gente começa a tentar compreender por que passamos por algumas aflições. Então, olha o que acontece. Por que Jesus tolerou este quase que possesso perseguidor da igreja primitiva? Por que Jesus não pegou assim, parou aquela obsessão de Saulo, né? Por destruir vidas daquela igreja primitiva. Mas um dia, né? Jesus parou Saulo, né? E aí ele começou a realizar uma transformação completa na vida de Saulo. Imagine, a primeira limitação que Saulo experimentou foi a limitação dele não conseguir mais fazer o que queria fazer, que foi a limitação física. Já não enxergava. Teve que esperar um profeta aí na casa dele, um homem de Deus, uma pessoa usada por Deus, para que ele pudesse retornar, para ele pudesse experimentar o verdadeiro amor de Deus. Então, olha só, quando Paulo ou Saulo encontra com Jesus e ele pergunta: quem és tu, Senhor? E o Senhor responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci. Firma-te sobre os teus pés significa que ele nem força para levantar tinha. Para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me vesti, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Atos 26, versículos 15 a 18. Olha, como a gente pode imaginar uma transformação tão grande? E aí a gente começa a pensar em algumas coisas. Em vez do Senhor Jesus pegar e esmagar Saulo, o que ele fez? Ele agora transforma Saulo em um missionário. Por que Jesus faria isso? Por que Jesus iria tolerar esse tempo todo alguém que só perseguia a igreja? Então, olha só o que acontece. Paulo escreveu esta explicação a seu discípulo predileto. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, 15 e 16, que diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade. Olha que coisa incrível. Paulo se refere na carta como o principal dos pecadores. Que coisa incrível, que coisa incrível. Por quê? Paulo realmente era culpado de blasfemar o nome de Cristo e perseguia as pessoas que haviam sido compradas pelo sangue de Jesus. E o que ele fazia? Ele cometia violência contra os preciosos filhos e filhas do Altíssimo Rei Celestial. Imagino, e aí é o autor que coloca isso, que Paulo, pelas situações que ele enfrentou, pelas situações de perseguição, após a sua conversão, ele devia lembrar de todas as suas atrocidades e, inclusive, do momento em que ele viu o apedrejamento de Estevão, o que é uma pessoa
desligada dos planos de Deus, uma pessoa ligada no plano de Deus, porque Estevão viu o Senhor Jesus ao lado do Pai, à destra do Pai, e Saulo, naquele momento, não conseguiu ver. Agora, ele deve ter, no desenvolvimento do seu ministério, essas dores que o acompanharam, né? E isso faz lembrar, e é transformado de uma forma tão intensa, que aí Paulo, ele começa, e aí, em alguns textos ele diz assim, gente, eu vou, e no final do seu ministério, ele diz que ele participa de uma maratona, e ele corre sem se cansar, ele combate, ele faz um combate verdadeiro para levar o evangelho a todas as pessoas. E a sua vida de fé mostra ele em defesa de uma fé genuína, não apegada ao judaísmo, não apegada a nenhuma outra tendência, mas simplesmente dependente do Senhor Jesus. E isso é muito interessante, porque alguém que foi perseguido consegue ter a dimensão do que é, quem foi perseguidor sabe o que é ser perseguido. E aí, essas situações faziam dele, e o Espírito Santo atuando na vida dele, faziam dele uma pessoa ímpar, para que pudesse levar a mensagem a todos aqueles que precisavam ser alcançados, tanto os judeus como aos gentios, mas principalmente aos gentios, que, em vista ou outra, em algum momento eram questionados pela igreja que estava em Jerusalém. Mas mesmo assim, olha que coisa incrível, Deus usou Paulo para que a igreja de Jerusalém fosse ajudada através deles e dos irmãos que contribuíam nas outras igrejas da região, da época. Então, olha só, surpreendentemente, Jesus não somente salvou a Saulo, Paulo, dando um novo nome a ele, né? Ele fez uma coisa incrível, transformou Saulo em Paulo, que foi um verdadeiro missionário da sua obra. Agora, o Senhor Jesus teve muita paciência. E aí é aquela questão, eu lembro que o pastor Marcelo colocou a questão do tempo de Deus, o tempo Kairos. A gente fica sem compreender muito, e isso talvez alimenta um pouco a nossa impaciência, que é compreender esse tempo de Deus. O tempo de Deus é fantástico para nossas vidas e traz grandes resultados a partir do momento que a gente deposita a nossa confiança no Senhor, confiante de que Ele tem o melhor para nossas vidas. A graça do Senhor, ela é tão grande, ela é algo tão difícil, às vezes, para algumas pessoas explicar, que é justamente porque o Senhor Jesus vai se preocupar agora com o principal dos pecadores. Há uma questão que é importante ser levantada aqui. A razão de tudo isso não está focado em Saulo, que é o receptor da graça. Mas a razão de tudo isso está justamente no Senhor Jesus, que é o doador da graça. Olha, em 1 Timóteo 1,16 diz assim, mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade. Olha, nós, no nosso dia a dia, quando a gente tem que repetir uma explicação, às vezes a gente já fica incomodado. Imagina o Senhor Jesus tendo que acompanhar todas as situações de atrocidades que Paulo cometia e ainda lhe conceder o perdão e uma posição de trabalho em defesa do reino do Senhor. A paciência de Jesus na vida de Saulo e na nossa vida, ela significa uma coisa muito importante. Significa a salvação. Olha, tem alguns momentos em que a gente percebe a atuação da paciência que o Senhor Jesus teve que desenvolver no decorrer do seu ministério. Uma das situações que me chamou muito a atenção foi perceber que enquanto as pessoas, Jesus perguntava uma situação, olha, quem foi que me tocou? E aí as pessoas tentavam responder por si só,
e às vezes até perdiam a paciência com Jesus. Jesus, ó, é impossível te responder isso. Então Jesus tinha um ministério focado e entendia aquela limitação das pessoas que estavam ao seu redor. Um outro momento foi justamente na Santa Ceia, né? As pessoas ali paradas sem saber como se comportar, e Jesus toma a iniciativa e lava os pés dos seus discípulos numa atitude muito simples, muito tranquila, para poder nos ensinar como que ele é capaz de ter paciência com as pessoas que estão caminhando lado a lado e confiando na sua provisão para as suas vidas. Então, olha só, Paulo, ele não foi excepcional, né? O que acontece? Hoje, nós também somos alcançados por essa salvação porque o Senhor tem paciência comigo e com você. Eu lembro que quando eu era mais novo, e o meu pai contava a história de um casal que a esposa era cristã e o esposo não, e todas as noites o esposo chegava, o animal trazia do bar o esposo embriagado, e ele chegava todo sujo, todo precisando de cuidados, e a esposa descia aquele rapaz do cavalo, dava banho nele, preparava, dava comida a ele, e ele voltava a repetir todos esses atos, né? Só que um certo dia, ele no bar comentou com os colegas que a esposa dele tinha essa paciência, fazia tudo isso por ele. Então os colegas se sentiram na obrigação de acompanhar aquele processo, como acontecia quase todos os dias. E perguntaram à esposa desse rapaz, desse senhor, o que estava acontecendo, por que ela fazia aquilo. E ela disse que fazia aqueles cuidados com o esposo, primeiro porque o amava, e segundo porque tinha esperança de que um dia ele pudesse entender o que Jesus fez na vida dela e também pudesse aceitar Jesus como uma capacidade transformadora da sua condição de vida atual, melhorando as condições para toda a família. Então, essa paciência, que às vezes é muito difícil nós alcançarmos, e eu te digo com toda certeza, se não é Jesus, a gente se incomoda com pequenas coisas, a gente se incomoda com o tapete fora do lugar, a gente se incomoda com alguém que está sujo de areia, a gente se incomoda porque a pessoa não entendeu o que você falou, a gente se incomoda com o olhar de uma pessoa, a gente se incomoda com as condições do clima, a gente se incomoda com a falta de dinheiro, a gente se incomoda, só vive incomodado e perdendo a paciência por causa dessas coisas. Se você conseguir olhar um pouquinho mais elevado, porque eu sempre falo com a minha esposa, Sheila, a seguinte situação. Quando você quer ter visão de águia, você precisa saber voar. Então, saber voar, você só consegue isso se você entregar a sua vida nas mãos do Senhor, porque a partir de então você vai desenvolver justamente a visão de águia. A visão de águia é você ver todas as situações e aí Deus te dá essa condição de você ver o quanto que você vai conseguir fazer diferença na vida da pessoa, mesmo que seja um pouquinho. Porque hoje Deus te usa para você levar uma mensagem com as suas atitudes, com a sua tolerância, com a tua paciência, com o teu amor, porque as pessoas precisam sentir o amor de Jesus. E aí você precisa também se colocar numa situação onde você não é avaliado, onde você sabe que o seu Redentor vive e ele é capaz de te proteger em todas as circunstâncias. E olha o que acontece mais. Na nossa vida diária, a gente tem refletido a paciência de Jesus. Olha, o autor nos traz algumas questões básicas para a gente pensar no nosso dia a dia. Será que a gente suporta alguém que corta a nossa frente dirigindo um outro carro? Será que a gente consegue ter paciência com alguém que liga o funk do nosso lado, ouvindo dentro do ônibus aquele funk alto? E será que a gente suporta bem aquela pessoa que está o dia todo ali no supermercado, mas por algum motivo ela está irritada e aí te trata mal, sabe?
Será que a gente tem tratado bem os nossos familiares? Será que nós temos cuidados dos nossos filhos? Eu só tenho sobrinha e eu tenho sobrinha, e aqui em casa agora a gente tem uma calopsita que a nossa sobrinha deixou aqui com a gente. A calopsita, ela é tão interessante que há poucos dias tinha uma frase que as pessoas falavam o seguinte: você pode até se sujar debaixo de um pássaro, mas não deixe ele fazer ninho na sua cabeça. Esses dias a calopsita subiu, além de me sujar, a calopsita subiu na minha cabeça e ficou aqui, ó, nessa posiçãozinha aqui, sentadinha. Eu não entendi nada. Falei, Senhor, dá-me paciência, que senão vou botar esse passarinho para correr rápido. Mas mesmo assim, o amor não foi suficiente para que eu pudesse baixar o passarinho, colocar no meu ombro e fazer o carinho nesse passarinho. E aí eu vi que toda aquela coisa de fala, na hora prática, a gente vê que quando o passarinho abaixa a cabeça para que você faça o carinho, ele consegue nos conquistar e a gente vai lá e vai ao encontro da expectativa de carinho que ele espera receber. Às vezes a gente só precisa assim, aproximar do Senhor para receber justamente esse ato de carinho na nossa vida. Aprendi muito com a calopsita. E quando ela vem para minha cabeça, eu consigo entender que ali tem um gesto de carinho e eu tenho que ter um pouco mais de amor e paciência para compreender essa situação de forma cada vez mais natural. Mas olha só, nesses dias de pandemia, criança dentro de casa, aumentou a quantidade de roupa para lavar, aumentou os cuidados na hora que chega em casa, aumentou a preocupação para pedir a pessoa para usar álcool gel, aumentou muitas coisas, muitos cuidados, né? E a gente começa a acompanhar os irmãos sem ter o contato, sem ter aquela comunhão. Sabe aquela coisa que o Ricardo falou e o pastor Marcelo? Quem ama, quem está feliz, satisfeito, abraça alguém, né? Faz aquela coisa do carinho um pelo outro. Isso faz falta na nossa vida. E a gente chega em alguns momentos que isso já está tão dentro do nosso coração que a gente, às vezes, sente falta de tudo isso, tem a vontade de abraçar, mas aí você tem que conviver com as críticas, você tem que conviver com quem pensa diferente. Eu, nas ruas, quando eu vejo alguém sem máscara, eu comento da seguinte forma: olha, a pessoa está usando um modelo de máscara diferente, é um modelo invisível. Mas quando ela vê outra pessoa usando máscara, ela rapidamente procura colocar também a máscara, porque ela sabe que por algum motivo esqueceu, já não está fazendo mais parte da vida dela, porque hoje em dia a gente tem preferido ficar em casa para não ter que usar a máscara, porque às vezes a máscara é muito desagradável. Mas a gente precisa trabalhar a tolerância e a paciência com pessoas que pensam diferente da gente, sabe, de uma coisa. O Espírito Santo de Deus vai agir no tempo certo, que é o tempo que o pastor Marcelo falou, o Kairos, né? Que é um tempo diferente da forma como a gente pensa, para que essas pessoas possam se aproximar do Senhor Jesus. Como a gente pode refletir a paciência de nosso Senhor em nosso local de trabalho, nossa escola? Tem que colocar na sua cabeça que a paciência de Cristo, ela nos mostra como ser mais pacientes, tanto no trabalho, quanto com o professor, como um colega de faculdade, em qualquer lugar. Agora, como é que eu posso ser paciente com o meu irmão de igreja? Irmão, essa parte é mais delicada. Sabe por quê? Quando eu não gosto do irmão da igreja, ainda mais no tempo de Facebook, YouTube e tudo mais, eu vou lá e deixo ele de lado. Não converso com ele, não dou atenção a ele, não pensa como eu penso. Então eu isolo, deixo ele de lado. Irmãos, a cada atitude que a gente toma nesse perfil, a gente perde a chance de receber do Senhor o que a gente jamais poderia imaginar. Porque é justamente aquela pessoa que vai agir como o bom samaritano da sua vida e você não sabe. Talvez Deus tenha na vida daquela pessoa um plano para te ajudar uma única vez, para te dar uma única palavra. E você vai justamente bloquear aquela pessoa que vai te dar uma única palavra de incentivo, uma única palavra de levantamento, de disposição. Eu fico imaginando, por exemplo, Davi. Ele foi
totalmente desconsiderado. 40 dias, um grandão aparecia e falava assim, quem é que vem combater? Gente, eu não sei se eu tivesse naquele campo de batalha e todos os dias alguém me dissesse que eu fosse incapaz, que eu sou intolerante, que eu sou impaciente, que eu não sou capacitado, que eu não tenho condição de fazer nada, que eu não represento o povo de Deus, eu não sei como é que eu me comportaria. E Davi chega, né? E ainda é chamado de rapazinho bonito. Eu achei até um elogio, né? Porque era pequeno e tal, um rapazinho bonito, mas com a disposição de saber que no tempo de Deus as coisas acontecem de uma forma diferente na nossa vida. Louva o Senhor, porque a gente pode ser provocados 40 dias, 100 dias, mais dias do que a gente possa imaginar, mas eu louvo o Senhor porque a Igreja Batista de Itaquari se mantém viva, se mantém firme nas promessas do Senhor, se mantém com disposição, olhando para aquela pessoa que é justamente quem é a fonte da nossa fé e é principalmente a razão da nossa fé. Na Bíblia, nós conhecemos esse texto que diz assim, autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo, que fez algo que a gente jamais poderia imaginar, foi ter paciência com o meu e com o seu pecado. Com o meu e o seu pecado, que significava em alguns momentos iniquidades, que é aquelas coisas que a gente faz já naturalmente, sem estar pensando muito, mas quando nos aproximamos da luz, o Senhor nos mostra o que é fazer as coisas corretas e como desenvolver essa característica principal, que é a paciência do Senhor Jesus na nossa vida. Então, olhe bem, você é paciente com teu irmão na igreja? Você é paciente em poder cantar um hino que você, às vezes, não acha tão confortável cantar? Você é paciente com os seus líderes? Você é paciente para poder me assistir aí por 30 minutos sobre algo que talvez você nem concorde com o que eu esteja falando? Você é paciente para me abraçar? Você é paciente para me entender? Você é paciente para poder obedecer à referência de orientação dos momentos de estarmos juntos? Você é paciente para compreender tudo isso? Então, o nosso Senhor Jesus, ele foi muito paciente com quem o perseguia. Muito paciente. Então, olha só, a partir de tudo isso, a gente precisa lembrar do que está escrito em Efésios 4, 1 e 2, que diz assim, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, palavra difícil essa, vocês me ajudam, tenham paciência comigo, vou ler de novo, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E olhe só, nós, em Colossenses 3:12, diz assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Amados, ter paciência, praticar a paciência como Jesus, exige justamente uma interação com o que Jesus diz, que é justamente suportar aqueles que nos perseguem. Amar quem nos ama é tranquilo, mas suportar quem nos persegue, quem não foi perseguido no trabalho, quem não foi perseguido por questões políticas, quem não foi perseguido porque defendeu, né, a causa do Senhor Jesus aqui na terra, da igreja do Senhor Jesus. Nós temos vários relatos de pessoas que foram perseguidas assim. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Para que você possa praticar a paciência como Jesus, você precisa buscar daquele que te acompanha todos os dias o apoio, através da oração, do Espírito Santo de Deus. Porque nós somos falhos. E a qualquer momento nós podemos perder justamente a paciência. E neste momento nós precisamos ir, e aí tem que seguir o exemplo de Jesus, que tinha todos os dias a alegria de buscar o Senhor através da oração. Então, amados, que nesses dias de dificuldade nós possamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. E há muitas pessoas que dizem assim, Gessé,
Jesus perdeu a paciência. Jesus, quando chegou na casa dele e viu as pessoas comercializando, Jesus perdeu a paciência. Calma, meus amigos. Fique tranquilo. Em algum estudo breve, o pastor Marcelo vai te explicar sobre esse assunto. E nós vamos aprender juntos como o Senhor Jesus exercita de forma plena a paciência em todos os tempos. E aí eu queria te estimular para que você começasse a observar e tivesse essa disposição para praticar a paciência. Eu e minha esposa, nós conversamos esses dias sobre uma situação muito delicada, olhando para o Senhor Jesus e vendo justamente a seguinte situação. Você precisa, e aí é uma base para a questão do contexto da paciência, você precisa estar preparado para aceitar a vontade de Deus na sua vida. O Senhor Jesus, ele foi crucificado, ele deu a sua vida por nós, mas foi uma decisão dele para cumprir a vontade de Deus. Então, o que eu peço para você, meu irmão, da Igreja Batista de Taquari, a igreja que eu aprendi a amar, a igreja que me recebe com muito carinho, a igreja que me dá a chance hoje de conversar com você. Aceite, principalmente, o que você não consegue mudar. E ore, porque o Senhor vai agir justamente em sua direção para que você seja atendido através das suas súplicas. Mas lembre-se, você precisa estar preparado para aceitar o que o nosso Deus vai fazer na sua vida. Estar preparado significa o seguinte: o mar está fechado, a lógica diz que eu não atravesso, mas o poder de Deus diz que você é capaz. Estar preparado significa: eu tenho um grande amigo, e esse grande amigo não consegue andar. Junto com 4 pessoas, imagina a impaciência. Fulana, quando você carrega peso, é ali que você é testado na sua paciência. Tá pesando para mim, vai cair em cima de mim. E aí você é testado justamente na sua paciência. Por quê? Porque você tem que ter o cuidado com o outro, tem que cuidar de você. E quando a coisa tá pesada, você acaba utilizando de mecanismos mais fortes para poder trazer a sua mensagem. Por quê? Pesou para mim? Vai estar pesando para o outro. Vamos fazer a coisa certa. Aí quando a pessoa pesa para o seu lado, você fala: aquela pessoa não é uma pessoa filha de Deus, pode ser, tem parentesco com a mula de Balaão, né? É mais ou menos isso que acontece. Então, o que eu quero que você possa observar é que a paciência de Jesus, ela resgata até pessoas que o perseguem e transforma a vida da pessoa de Saulo para Paulo como uma das pessoas mais importantes, trazendo a palavra do Senhor até as nossas vidas, divulgando de forma clara e de forma bem objetiva o que Deus quer para mim e para você. Vamos orar? Senhor, obrigado porque o teu amor, ele é capaz de nos dar um banho, nos dar um revestimento, uma capacidade de compreender o que é buscar ter paciência através do seu exemplo de vida. Senhor, que tu possa nos alcançar, que tu possa no nosso dia a dia nos mostrar, Senhor, situações onde podemos exercitar a paciência que tu é o único capaz de ser a fonte dessa paciência. Que tu possa aumentar o nosso amor, que tu possa, Senhor, entrar em nossos lares e nesses momentos de dificuldade contemplar, Senhor, toda a nossa ansiedade, toda a nossa expectativa, toda a nossa visão de como vai ser esse novo momento em que nós estaremos vivendo pós-pandemia. Nos cobre com teu sangue e nos faça, Senhor, sermos novas pessoas para a honra e glória do teu santo nome, compreendendo justamente o seu tempo, Senhor, a forma como que tu age, e a cada dia que nós vamos nos aproximando de ti, experimentar a forma perfeita e agradável que faz com que o coração de Deus se alegre com os seus filhos aqui. Ó Pai, apesar de tudo que a gente vê à nossa frente, nos dê a condição, Senhor, de alcançar momentos diferenciados em nossas vidas e experimentar essa paciência e essa condição de seguir os teus passos cada vez mais, não só nesse quesito paciência, mas em todas as situações em que a gente tem que aprender com Jesus a nossa forma de caminhada cristã. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus.
Irmãos, muitas saudades no coração, um bom domingo e que Deus possa abençoar ricamente a nossa vida. Amém.